Há um conhecimento silencioso circulando dentro de você, um segredo tão antigo quanto os primeiros sussurros da humanidade, mas que só agora a ciência começa a captar com cuidado. É como se houvesse um fio invisível estendido do seu corpo ao infinito, um elo entre a sua presença aqui e tudo aquilo que você sonha em viver. Os especialistas o chamam de nervo vago. Os antigos o descreviam como o canal sagrado onde a consciência encontra o divino. O nome muda, mas a essência permanece. Há uma ponte viva dentro de você, e quando essa ponte desperta, a vida ao redor desperta junto. Talvez você nunca tenha imaginado isso, mas o maior obstáculo entre o que você deseja e o que realmente manifesta não está fora de você, não está no destino, na sorte, nem no universo. Ele se esconde no ritmo silencioso do seu sistema nervoso. E quando esse ritmo está desalinhado, toda a sua energia se desalinha também. Mas quando volta ao equilíbrio, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se mover a seu favor, como se a própria existência reconhecesse o seu chamado. O mais intrigante é que isso não é fantasia. É biologia dançando com energia. É neurociência encontrando sabedoria ancestral. É o ponto exato onde a ciência moderna finalmente confirma aquilo que os místicos sempre souberam. Em uma pesquisa pouco divulgada, um grupo de homens que havia acumulado fracassos repetidos, não por falta de esforço, mas por falta de direção interna, aceitou testar um simples ritual de 4 minutos por dia. Eles não buscavam milagres. Na verdade, muitos nem acreditavam que algo pudesse mudar. Mas em poucas semanas, suas vidas começaram a se mover de maneiras inesperadas. Encontros improváveis, decisões certeiras, oportunidades que surgiram como se já estivessem esperando por eles. Não era sorte, era o corpo deles funcionando em um novo estado de coerência. Era um nervo vago, antes adormecido, finalmente acordando. Esse nervo que serpenteia do cérebro até os órgãos internos age como um mensageiro entre intenção e ação. Ele traduz o que você sente para o resto do corpo. E, de certa forma, traduz também para o universo. Quando está equilibrado, você emana uma vibração que abre portas. Quando está bloqueado, você, sem perceber, fecha as mesmas portas que pede para o universo abrir. É por isso que tantos desejam prosperidade, mas vibram medo. Querem amor, mas vibram insegurança. Sonham com expansão, mas o corpo se contrai sempre que a vida oferece algo novo. Não é falha moral. Não é incapacidade. É um mecanismo biológico programado para proteger, mas que, quando desregulado, protege até do que é bom. A teoria polivagal do Dr. Stephen Porges mostrou que o sistema nervoso opera em 2 caminhos principais. Um primitivo, que encolhe, se defende e se fecha, e outro evoluído que se expande, confia e se abre. A maioria das pessoas vive presa no primeiro. Não por escolha, mas por hábito, trauma, velocidade, estresse. E é nesse estado que a manifestação falha. Porque não adianta pedir algo novo se o corpo interpreta o novo como ameaça. Quantas vezes na sua vida uma oportunidade apareceu, clara como o dia, mas algo dentro de você hesitou? A mente dizia sim, mas o corpo respondia com medo. Talvez você tenha chamado isso de intuição, prudência, timidez. Mas muitas dessas reações são apenas sinais de um nervo vago travado, que não sabe diferenciar perigo real de possibilidade. Por outro lado, quando esse canal está ativo, ocorre algo profundo. O coração muda seu padrão elétrico. A ciência chama isso de variabilidade cardíaca. Em palavras simples, é a medida da sua capacidade de responder à vida com flexibilidade, coragem e presença. Pessoas com alta coerência cardíaca não apenas têm mais clareza, elas se tornam literalmente magnéticas. A presença delas transforma ambientes, e essa magnetização não é poética, é eletromagnética. O Instituto HeartMath mediu o campo energético do coração humano e descobriu que ele se expande metros além do corpo, e esse campo muda conforme seu estado emocional. Quando você está alinhado, esse campo se harmoniza, ganha força, se torna estável, e tudo ao redor responde a essa estabilidade. Você já deve ter sentido isso.
Aquela pessoa que, sem dizer nada, transmite confiança, calma, presença. É o nervo vago em alta performance, emitindo uma assinatura energética que o mundo percebe. Então, por que, mesmo sabendo disso, tantas pessoas ainda não manifestam o que desejam? Porque vivem em um estado interno de contração. O corpo está em modo de defesa crônica, e nesse modo, o amor parece arriscado. A prosperidade parece perigosa. A mudança parece demais para suportar. Não é o mundo que diz não. É o corpo que não permite o sim. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final, pois as respostas que você sempre buscou podem estar mais perto do que se imagina. E é aqui que surge uma verdade transformadora. Isso pode ser reprogramado. Não apenas com pensamentos positivos, não apenas com visualizações, mas com um ritual simples que ativa o nervo vago em minutos. Um ritual que une respiração, som, postura e intenção. Um método tão direto que parece até improvável, mas cuja eficácia hoje é medida em laboratórios. Antes de aprender esse ritual, imagine por um instante como seria sua vida se o seu corpo finalmente parasse de lutar contra você. Imagine tomar decisões sem hesitação, reconhecer oportunidades sem medo, sentir a aproximação do novo não como ameaça, mas como convite. Imagine se sua intuição pudesse finalmente atravessar os ruídos internos e falar com clareza. Isso não é fantasia espiritual, é fisiologia alinhada ao propósito. Quando você pratica esse protocolo de 4 minutos, seu corpo aprende um novo caminho. Ele deixa de funcionar pelo padrão do passado e começa a operar pelo potencial do futuro. A cada ciclo, você dá ao seu sistema nervoso uma nova referência de segurança. E segurança é o solo onde toda manifestação cresce. A postura inicial, inclinada para a frente, desperta o chamado reflexo de mergulho. Uma resposta ancestral que desacelera o ritmo interno e ativa o estado de presença profunda. A respiração lenta transforma o coração em um metrônomo de harmonia. A vibração sonora durante a exalação envia ondas pelo corpo, como se afinasse cada célula. O simples ato de engolir durante a retenção da respiração aciona um interruptor biológico que comunica ao sistema nervoso que é seguro relaxar. E quando é seguro relaxar, é seguro expandir. No ciclo seguinte, a pressão da língua no céu da boca e a contração do períneo criam um circuito interno de energia. É como se você construísse uma ponte entre a base e o topo do corpo, alinhando mente, emoção e presença em um único pulso. Esse contraste entre tensão consciente e liberação profunda ensina o sistema nervoso a se reorganizar. No ciclo da visualização, algo ainda mais poderoso acontece. Você não imagina o desejo. Você imagina o momento exato em que ele já se realizou. E ao sentir essa experiência no corpo, não na mente, mas no corpo, você grava um novo padrão nervoso. A vibração durante a exalação espalha essa informação para além de você, como ondas circulando sobre um lago silencioso. O último ciclo sela tudo. É o momento em que o corpo entende. Algo mudou. Um novo estado se estabeleceu. Um novo você começou a nascer. Ao terminar, muitas pessoas sentem calor, formigamento, presença. Outras sentem silêncio, como se algo dentro tivesse finalmente parado de gritar. Não importa o sinal. O importante é entender que, a cada ciclo, você está reconstruindo sua própria coerência interna. E a coerência é o idioma do universo. Você não atrai o que deseja, atrai o que vibra. E sua vibração não nasce de pensamentos soltos, mas da maneira como o seu corpo responde à vida. Quando o corpo está em proteção, a vibração se contrai. Quando está em presença, a vibração se expande. E tudo que você busca existe nesse campo expandido. É por isso que manifestar não é correr atrás, nem convencer o universo. É se tornar compatível com aquilo que pede. É alinhar seu estado interno com a realidade que deseja viver. É voltar a ser quem você era antes dos medos, antes dos bloqueios, antes de aprender a se encolher. A pergunta, então, não é se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a sustentar o que diz que quer? Está disposto a treinar o corpo para receber
o que a alma já sabe que é seu? Porque, no fundo, manifestar não é obter algo novo, é retornar a um estado de ser onde o impossível finalmente encontra espaço para entrar. E esse espaço começa dentro do seu próprio silêncio, dentro do ritmo do seu coração, dentro desse fio invisível que conecta você ao todo. A chave está em suas mãos, e agora você sabe como usá-la.